Olá, hoje eu vou apresentar o nosso programa em C sobre a calculadora de polinômios. Primeiro começamos pelas bibliotecas. Temos a Studio.h, em que serve para entrada e saída de dados. Temos a stdlib.h, que foi utilizada para funções gerais de linguagem. E a math.h, que nós durante o código usamos a função poll. Agora temos definindo o grau máximo de 100. Isso significa que o programa ele vai lidar com polinômios de até grau 100. E isso evita que as pessoas extrapolem na hora dos cálculos. Agora vamos começar com as funções. A primeira que temos é a limpar buffer. A função serve para limpar os caracteres que ficam no buffer após usar o scanf. Isso vai evitar que caracteres indesejados atrapalhem a leitura de dados. A segunda que temos é a inicializar polinômios. Ela vai zerar todos os coeficientes do polinômio e definir o grau inicial como zero, para começarmos sempre com um vetor limpo. A terceira é a obter grau real. Essa função ela vai percorrer o vetor de coeficientes de trás para frente e identificar qual é o último índice que contém um valor diferente de zero. Esse índice é o verdadeiro grau do polinômio. A próxima será a mostrar polinômio, que é a função que imprime o polinômio de forma legível, cuidando da formatação. Se o coeficiente for positivo, ele vai mostrar o maisinho. Se ele for negativo, ele vai mostrar se ele for negativo, ele vai mostrar o menusinho. E também ele trata de termos independentes, termos de grau 1, termos de grau maior que 1. E isso faz com que a saída fique parecida com o que vemos na matemática atualmente. A próxima vai ser a entrada de dados, que é a função ler polinômios. Primeiro, ela vai perguntar o grau do polinômio. Depois, ela vai solicitar coeficiente por coeficiente até o termo independente. E ao final, ela recalcula o grau real, caso o usuário tenha colocado zero no coeficiente mais alto. Isso garante que o polinômio seja mostrado de forma correta. Aqui a gente tem a função calcular valor. Aqui ela calcula o valor de um polinômio para determinado x em específico. A função, ela itera sobre os coeficientes do polinômio e ela utiliza a função poll para poder calcular cada termo, acumulando cada resultado, aqui no double resultado, que a gente inicializa ele como zero. Depois a gente tem a função somar polinômios. O objetivo dessa função é realizar a soma de dois polinômios diferentes. Ela começa inicializando um polinômio resultado, que armazenará a soma deles dois. E aí, para cada grau até o grau máximo dos dois polinômios, a função soma os coeficientes correspondentes, ela armazena no polinômio resultado. E aí, após a soma, o grau do polinômio resultante ele é recalculado para refletir na soma correta. Após isso, a gente tem a função para multiplicar dois polinômios. O objetivo dessa função é multiplicar dois polinômios diferentes, como o próprio nome já diz. Ela começa inicializando um polinômio resultado e ela utiliza dois loops para poder multiplicar cada coeficiente de um polinômio por cada coeficiente de outro polinômio, do outro polinômio. E os resultados eles são armazenados na posição correta do polinômio resultante. E aí, finalmente, o polinômio resultado ele é recalculado depois de fazer toda esse esforço. E aqui a função mostrar menu basicamente é para mostrar o menu para o usuário quando ele for interagir com o programa. Ele tem a opção de calcular o valor do polinômio, somar dois polinômios, multiplicar dois polinômios ou então sair do programa. E aí depois a nossa função main. A gente tem a declaração das variáveis, que elas são definidas as variáveis para armazenar os coeficientes, os graus, e a opção do menu também. A gente tem o loop principal, que faz com que o programa entre num loop que continua até o usuário decidir sair. Enquanto o usuário faz, por exemplo, a opção da soma de polinômio, multiplicar polinômio, vai voltando toda vez que termina para o menu, até o usuário decidir sair. A gente tem a escolha dos usuários para calcular o valor do polinômio, ler um polinômio de valor x, em seguida calcula e exibe o resultado. Mesma coisa para os outros e voltando para o menu. Se o usuário ele opta sair
do programa, o programa encerra, exibe a mensagem de encerramento aqui no final. Ou então, caso o usuário escolha uma opção que não esteja disponível no menu, que a gente tem a opção 1, 2, 3 e 0 para sair, caso ele escolha uma opção negativa, ou então opção 4, o programa vai retornar uma opção inválida, tente novamente. E aí ele tem a opção de escolher a opção certa dessa vez. Agora, após a explicação de como ele funciona, vamos executá-lo. Primeiro escolhemos a opção 1. Vamos usar um polinômio de grau 2. Aí ele vai ser um polinômio 2x² mais 3x mais 1. E vamos utilizar o valor de 2x. Ali, 2x² mais 3x mais 1, resultando 15, certo? Vamos usar a opção 2 agora. Vamos somar os polinômios. Um polinômio de grau 2. O coeficiente 1, 2x e 0. E agora vamos usar um polinômio de grau 1, sendo ele 3x mais 1, somando os dois, x² mais 5x mais 1, certo? E agora a última opção, a multiplicação. Vamos pegar um polinômio de grau 1, sendo ele o 1x mais 2, e outro polinômio de grau 1, sendo ele o 1x mais 2, resultando ali no x² mais 4x mais 4. Agora vamos aceitar uma opção inválida, opção 5, opção inválida, delete novamente, e agora a saída. Obrigado.